Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. E não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a toda nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, irmãos, é até o versículo 12, né? Do 6 até o versículo 12. Então vamos dar continuidade aqui a essa série de pregação de Malaquias e agora nessa passagem. Então vamos orar nesse momento, fazer uma oração ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós te rogamos graça para este momento de meditação da tua palavra, pregação, que o Senhor abençoe os ouvintes, ó Pai, neste momento. Aqueles a quem aprova o Senhor entregar o reino, aqueles que descansam na promessa do Senhor Jesus Cristo da vida eterna, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que a mensagem seja fiel. Que saiamos daqui, mais uma vez, alimentados espiritualmente com a tua palavra. Palavra esta, Pai, que limpa, palavra esta que salva. Um povo que o Senhor fez herdeiros de uma coroa inacessível. Louvado seja o teu nome nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, como sempre eu faço uma retrospectiva da pregação passada, né? A gente vai ler os textos aqui da pregação passada. Então, nós vimos na pregação passada que o povo aqui de Malaquias estavam, né, com tédio de Deus. E até se queixando porque Deus havia permitido que eles caíssem em desgraça. Eles voltaram do exílio, mas voltaram desanimados. Os sacerdotes não estavam servindo a Deus fielmente, estavam cultuando toda forma, de todo jeito, dando cabra cega, boi aleijado. E eu até apliquei aqui, né, que nós podemos estar aqui servindo a Deus de todo jeito, não da maneira que agrada a Ele. Né? Dando cabra cega a Deus, dando boi aleijado. Então, por isso que nós temos que rever a forma como estamos adorando a Deus. Primeiramente, uma coisa do coração, porque você tem que estar amando a Deus, tem que estar sendo sincero para com Deus. Não apenas cumprindo uma obrigação, né? Cumprindo um dever, mas o seu coração não está convertido a Deus. E os sacerdotes aqui exerciam a função de sacerdote, mas não estavam amando a Deus da forma como Deus deveria amar, cultuando, prestando culto a Deus, oferendas a Deus de todo jeito, dando o resto para Deus. Deus chega a chamar até de excremento. Já pensou o seu culto sendo um excremento para Deus? E Deus diz, eu vou devolver esse excremento de volta, jogar na sua cara as vísceras do animal. Tem lá as fezes, vou jogar na sua cara. Irmãos, isso é grave, isso é sério. Culto é coisa séria. E aí o povo começou a se queixar, né? O Malaquias fala dessa questão, mas o povo se queixa a Deus. No versículo 17 do capítulo 2, Deus diz, né? Por que vocês falam que eu estou enfadado, né? Se queixa porque eu estou enfadado, ou vocês estão enfadados de mim. Será que nós, irmãos, estamos cansados de Deus? E se estamos, por quê? Talvez o irmão aqui esteja cansado desse trabalho, né? Essas cadeiras duras, já estou enjoado de ver a cara do pastor Moisés, não aguenta essa igreja calorenta, né? Que não é confortável. O que é que enfada os irmãos? Os irmãos estão enfadados de Deus? Mas Deus diz, eu estou enfadado de vocês. E eles dizem, a gente viu a questão do mal aqui, né? Que eles começam a dizer, como é que Deus permite o mal? Onde é que estava Deus? Que quem prospera é os ímpios. Os ímpios são felizes, prosperam, são ricos.
e não servem a Deus, são idólatras, e tudo dá certo para eles. O que está acontecendo? Será que Deus é por nós? E aí eles criaram, né, uma doutrina de relação com Deus de barganha. E isso não serve a Deus com barganha, isso é paganismo. Jesus falou que não devemos ficar ansiosos com o dia da manhã, né? Com o que vamos vestir, com o que vamos beber. Devemos procurar, em primeiro lugar, as questões do reino de Deus. Porque os gentios, os idólatras, os pagãos, é que se preocupam com essas coisas. Porque, irmãos, o nosso tesouro está nos céus. A nossa riqueza estão nos céus. Aonde é que está o seu coração? Então, nós vimos isso no domingo passado. E hoje, né, Deus ainda continua a falar pelo profeta, dizendo que ele é imutável, ele não muda, o mesmo Deus, o Deus que apareceu a Abraão e fez uma aliança com Abraão, uma aliança da circuncisão. Se não é circuncidado, não faz parte do povo de Deus. E eu costumo dizer aqui, né? Se você não é batizado, você está fora. Eu sei que Deus pode salvar sem o batismo. Deus é soberano. Ele não depende do batismo, né, para salvar alguém. Mas o batismo passou a ser a circuncisão, né? É a nossa circuncisão, a circuncisão de Cristo. Lá em Colossenses deixa isso bem claro. Então só é contado entre o povo de Deus aqueles que foram batizados, que é a questão dentro do pacto. Quem crê e foi batizado, salvação. E aí pode comungar da carne e do sangue de Cristo. Ele falou, né, que quem não comer a carne dele, não beber do sangue dele, não tem parte com ele. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, que o partir do pão é a comunhão com o corpo de Cristo. E o beber do cálice é a comunhão do seu sangue. Então nós somos o povo da aliança. A aliança de Abraão permanece naquele que tem fé em Jesus. Os judeus lá em Israel estão brigando, né? Estão lá brigando pelaquela terra lá na Palestina. Eles não são mais os judeus originais. O judeu original, o verdadeiro judeu, Romanos capítulo 3, veja lá, é quem tem fé em Jesus. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Nós somos o verdadeiro, né, judeu, a igreja. Não aquele que nega Jesus. É claro que no final dos tempos, ainda acredita que já estamos no final dos tempos, né, haverá uma conversão em massa. Nosso catecismo maior fala isso, de judeus. A gente crê que eles voltarão, né? Eles vão se converter, vai cair a ficha de uma grande parte no futuro de que eles crucificaram o Messias deles. E aquele Messias a qual nós seguimos aqui, né, é de fato o Messias. E Deus está falando da sua imutabilidade. Ele não muda, é o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Abraão. Ele está falando aqui para o povo de Malaquias, da época de Malaquias. Eu sou o mesmo Deus, é a mesma aliança. Vocês, né, descendentes de Jacó, têm deveres para comigo, de me servir e de guardar a aliança e de guardar o pacto. Por isso que eu não consumi vocês. Por isso que vocês não deixaram de existir. Vocês que são descendentes de Jacó, descendentes de Abraão. Porque eu tenho um pacto com Abraão. Vocês fazem parte desse pacto. E eu sou fiel a esse pacto, não vou quebrá-lo. Então é dever de vocês, que são descendentes de Abraão, me servir. E aí aplicando, irmão, você fica aplicando. É dever nosso, que somos filhos de Abraão pela fé em Jesus, de manter-se na aliança. Manter-se na aliança e servir a Deus. Você foi chamado não para servir mais a si mesmo, mas para servir aquele que morreu e ressuscitou. Para servir ao Deus pactual. Então Deus só se relaciona como Pai, como Deus pactualmente. Quem não entrou no pacto com Deus através do batismo e da profissão de fé, está fora. É recorde. É incircunciso. Não faz parte da aliança. E aí Deus não mudou, é o mesmo Deus, então ele está cobrando fidelidade do seu povo. Ele está cobrando para que o seu povo guarde a aliança. É sério. Então você não pode ficar aí desanimados, indiferentes com os mandamentos. Não pode. Você tem que amar os meus mandamentos. Tem que guardar os meus mandamentos. Eu sou Deus de Jacó. Vocês são filhos de Jacó. Então, desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, nós temos que tornar para quê? História, né? Voltar. Eles ficavam questionando.
Vocês são rebeldes, contraditórios, vivem quebrando a aliança, mas eu estou dando oportunidade para vocês voltarem. Vocês estão voltando lá do exílio por conta do pacto que eu fiz. Deus havia falado para Davi, Salmo 89, dizendo assim: se os filhos de Davi quebrarem a minha aliança e não obedecerem os meus estatutos, eu vou punir os seus pecados com açoite. Mas jamais retirarei deles a minha bondade, nem desmentirei o que os meus lábios proferiram. Você vai encontrar lá no capítulo 89 isso aí. Então diz não, eu não vou ser fiel com a aliança infiel com a aliança que eu fiz. Eu não vou quebrar a aliança. Os filhos de Davi podem pecar, podem até quebrar a minha aliança, mas eu não vou deixar de ser o Deus de Davi. Não vou deixar de ser o Deus dos filhos de Davi. Eu vou castigá-los pelos seus pecados, mas não vou deixar de ser o Deus de Davi e de seus filhos. A mesma coisa que Deus está dizendo aqui para o povo de Malaquias, Israel, nos dias de Malaquias. Vocês quebraram meus estatutos, mas eu não deixo de ser o Deus de vocês. Veja a misericórdia de Deus. Eu estou aqui disponível para perdoá-los, para reconciliar com vocês. Eu quero reconciliação, estou dando oportunidade. Eu não mudo. Vocês são filhos de Jacó, que eu fiz uma aliança. Vocês são filhos de Abraão, que eu fiz uma aliança. Eu não mudo. Vocês pecaram, vocês quebraram meus estatutos. Mas tornem para mim que eu recebo. Voltem para mim que eu perdoo. Meus irmãos, Deus nos perdoe, irmão. Cada vez que você pecar, se arrependa que Deus se volta para você. Ele dá uma oportunidade a você, sempre Ele vai dar a oportunidade. Se o justo cair várias vezes, né? Deus o levantará várias vezes. O Salmo de lá 37, se eu não me engano. Se o justo cair, ele não ficará prostrado, porque Deus o levantará com a sua mão. E aqui Deus não vai deixar a nação perecer. Mesmo que peque gravemente, Ele não vai deixar. Por quê? Ele tem uma aliança com o seu povo. Perpétua, uma aliança eterna, seu Deus, para sempre. O nosso Deus. Ele não vai mudar essa aliança. Deus não vai mudar para com a igreja. Essa aliança é eterna. Ele castiga. A gente cai, como diz a confissão de fé, né, lá na parte de santificação. Nós podemos cair no desagrado paternal de Deus. Deus pode nos castigar. Essa congregação aqui pode ser reprovada por Deus. Mas a sua igreja, de uma forma geral, ela não vai quebrar, ela não vai ser esquecida, ela não vai ser apagada. E aí ela pode tornar para Deus toda vez que pecar em arrependimento. E aí Deus está dizendo, estou sendo misericordioso com vocês, para que vocês voltem para mim, para que vocês tenham essa oportunidade de serem o meu povo, que eu tenho agrado. Aí eles questionavam, voltar para quê? Por quê? Já está tudo bem. É um perigo, irmãos, quando você está no pecado e acha que não precisa de arrependimento, acha que não precisa tornar para Deus, acha que não precisa confessar pecado, isso é um problema. E eu acredito que o crente que tem o Espírito Santo vai estar incomodado, né? Com os pecados, não vai estar à vontade com o seu pecado. E eles achavam que estavam tudo bem. A rebeldia aqui desse povo fazia eles ficarem até cegos. Porque o pecado, como diz lá em Hebreus, né, no capítulo 3, o pecado pode endurecer o nosso coração, irmãos. O escritor diz, tenha cuidado para que vocês não sejam endurecidos, né, pelo engano do pecado. Porque nós só somos participantes de Cristo se permanecermos firmes até o fim. Então, dessa questão, nós não acreditamos aqui na doutrina da eleição, na predestinação? Acreditamos. Mas o predestinado é aquele que persevera até o fim. O predestinado é aquele que anda de acordo com a vontade de Deus. Não é aquele que se deixa vencer pelo pecado e apostata, não. Esse é o predestinado, esse é o eleito de Deus, esse é aquele que faz parte da aliança. E aí, irmãos, eles agiam como se tivesse falta nenhuma, dando cabra cega para Deus, cultuando a Deus de todo jeito, questionando, né, a soberania de Deus, passando na cara de Deus porque Deus prospera os ímpios e eles não avançavam, achando que Deus não estava olhando para eles e Deus mostrando para ele o problema deles. E aí Deus começa a falar de um outro problema aqui, que é um texto que muitas seitas gostam, né? Muitas seitas aí que se dizem evangélicas, é um dos textos aqui que é
preferido de muitas igrejas. Se prega mais nesses textos do que se fala mais nesse assunto aqui do que se fala na pessoa de Jesus Cristo. Dízimos e ofertas. E aí Deus vai mostrar mais uma foto deles aqui, que era nos dízimos e nas ofertas. Eles estavam prestando um culto de todo jeito a Deus. A gente viu a questão também que estava tendo casamento misto, adultérios, né? E Deus condenando que estava uma coisa muito comum entre eles. E aqui Deus soma mais uma falta. Eles estavam sendo faltosos para com os dízimos e para com as ofertas. Você vê aí que muito pregador pega, né, esse texto aqui. Roubará o homem a Deus? Malaquias diz. Vocês são ladrões. Nós somos ladrões, nós estamos roubando a Deus em quê? Vocês estão roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, estavam só negando dízimos. Eles não estavam levando os dízimos como Deus havia, né? Você vai encontrar lá no Pentateuco vários mandamentos, regulamentos de Deus acerca dos dízimos. E aqui o povo estava sendo faltoso com essa questão de dar o dízimo. Que era bem diferente de como nós damos dízimo hoje, né? Geralmente era, o camarada tinha lá, né, bois, e ele dava ali 10% dos bois que nasceram, né? Dos frutos da terra que escolhiam. Não era só questão de moeda, de prata, né? Era dízimo também de animais, de frutos da terra. Né? O comerciante, ele produzia coisa ali, dava 10% daquele e levava para o templo, que o templo funcionava como uma espécie de templo-estado, que se fosse um imposto que o povo estivesse dando, para manter os levitas e ajudar os pobres. O dízimo tinha essa, né? Manter os levitas, que eram os sacerdotes, e auxiliar os pobres. E o que acontecia? Isso era um mandamento de Deus. O povo aqui da época de Malaquias estavam sendo faltosos com a questão dos dízimos e das ofertas. Só que, meus irmãos, a forma como era feita não se aplica mais a nós hoje. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, viu, irmãos? Preste atenção para depois você não ficar falando aí que o pastor falou, né? Heresia, eu falo uma coisa que não tem nada a ver. Você nunca vai me ver aqui cobrando dízimo dos irmãos, ameaçando, chamando os irmãos de ladrão por não estarem dando, que serão amaldiçoados. Isso não se aplica para nós. Primeiro, nós não estamos mais debaixo da maldição da lei. Estamos debaixo da maldição da lei? A lei era assim, é Deuteronômio 28, se não me engano. Quem desobedecer, maldição. Aí Deus coloca lá as maldições. Quem obedecer, bênção. Não era isso? Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, meus irmãos. Gálatas capítulo 3 é bem claro que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, essa maldição aqui que Deus diz que vai amaldiçoar quem não dá o dízimo, não se aplica a nós. Você vai ver muitos pastores aí, né, dessas igrejas neopentecostais, se você e pede dízimo na televisão para todo mundo, já morreu. Que dízimo é um dever da igreja local, dos membros da igreja local. O pastor tem que cobrar aos membros locais, que está sob o cuidado dele. Eu tenho que estar na rádio, na internet, no Facebook, no Instagram, na televisão, cobrando dízimo para todo mundo. Venha para aqui, para a igreja presbiteriana, dar o dízimo para Deus te abençoar. A questão da barganha, né? Se você não der o dízimo, você não vai conseguir aquela cura que você quer, você não vai conseguir o emprego que você deseja, você não vai passar um curso dos seus sonhos. Venha dar os 10%. Isso aí é uma distorção, irmãos, do ensinamento sobre o dízimo. O dízimo faz parte do povo pactual. Você que é da aliança de Abraão, que é filho de Abraão Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo como Salvador, aí você tem um dever de contribuir para com a igreja. Você, e não seu vizinho que não é crente. Nem o irmão que é crente, que é de outra denominação, ele tem a obrigação de dar o dízimo aqui na igreja presbiteriana. Ele tem que dar dízimo lá na igreja dele. É claro que a gente não vai proibir, se o irmão sentir no coração de trazer o dízimo aqui, né? Nós não vamos proibir, se ele acha que ele quer, diz que foi Deus que colocou, ele quer dar o dízimo aqui. E quem não é crente não deve estar dando dízimo, quem não é crente. Se chegar uma pessoa aqui que não é crente, chegar assim para mim e dizer, pastor, eu estou querendo dar o dízimo aqui, isso aí não deve ser, você não deve dar. Dízimo é um dever dos crentes.
E cada pastor tem que cobrar dos membros que estão sob o seu cuidado. Não é sair por aí, em rádio, pedindo, né, que esses falsos profetas tenham utilizado isso aqui de forma errada para tirar dinheiro das pessoas. Como se o dízimo fosse obrigação da humanidade, todo mundo tem que dar, que Deus é movido a dinheiro. E isso é uma mentira. A reforma protestante, irmão, sobre essa questão de dízimo, João Calvino, ele ensinava que dízimo não é obrigatório. Presta atenção. Lutero também ensinava que o dízimo, essa questão de dar o 10% não é obrigatório. O que continua na igreja é as contribuições voluntárias. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 9. Cada um contribua o que Deus propôs no seu coração. Você viu isso aí, né? E tem que dar com alegria, não gemendo. A contribuição, ela permanece na nova aliança. O princípio de doar, né, de sustentar a igreja, de sustentar o pastor, até que alguém fala isso, que se sustentavam os levitas no Antigo Testamento, no Novo Testamento não mudou. Permanece o dever, o princípio de sustentar os pastores. Paulo até fala isso no capítulo 9 de Coríntios, que ele não estava sendo, né, recebendo ajuda da igreja de Corinto. Ele não estava recebendo. E aí é um dever da igreja manter os seus pastores. O que é que a igreja presbiteriana no Brasil? A igreja presbiteriana no Brasil existe aqueles pastores, eu vou deixar bem claro para os irmãos, vejam. Você vai encontrar um pastor, por exemplo, como Hernandes Lopes e Arival Dias, que diz que o dízimo é obrigatório, como era na lei, e que é ladrão quem não der. Você vai encontrar até um pastor presbiteriano dizendo isso. Que eu discordo. Eu discordo. Nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, daquele princípio. Eu acredito que o princípio do dízimo permanece na nova aliança, pode ser 10% e pode não ser, dependendo da forma como a liderança, o conselho, acha por bem arrecadar a doação da igreja. A igreja presbiteriana, ela é uma igreja de herança reformada, ela achou por bem trabalhar na questão da forma de dízimo, dos 10%. Né? Mas aqui não é mais aquele tempo Estado, que quem não der é ladrão, quem não der é amaldiçoado. Não é mais. Agora, se você não tem, meus irmãos, o princípio de ofertar permanece. O princípio de dar o dízimo, como a gente faz, permanece. E nós trabalhamos com dízimo, né? A igreja presbiteriana no Brasil. E é uma falta de... Você não é amaldiçoado, uma maldição da lei não vai lhe pegar, mas é uma falta grave. Você que não tem ofertado na igreja, né? Que não tem sustentado a igreja, que tem... Tem muitos irmãos que deixam, né, de dar o dízimo, tem muitos irmãos que deixam de ofertar, não tem sido organizado nas suas finanças, talvez ganha um salário mínimo e faz muita dívida e não tem dinheiro para investir, para contribuir na igreja. E os irmãos têm notado aqui que eu sou muito de estar pedindo dinheiro, né, os irmãos disseram que eu não fico muito aqui exortando, e tem acontecido muito de nós estarmos até com, né, um saldo muito baixo. E isso porque tem irmãos que estão faltosos. Infelizmente. Agora, eu não sei, né? Porque o pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar para o irmão, você vai ver, eu não estou fazendo isso. Eu vejo lá que o irmão está em falta, vou procurar o irmão. Ó, o irmão está em débito e o nosso saldo está caindo. Tem pastor que faz isso. Né? Quem está vendo para o irmão não está, diz irmão. Isso aqui é uma praxe minha. Cada pastor tem a sua forma de trabalhar nessa questão, essa parte minha, pessoal. O que eu faço é vir no estado público, é dizer em público, irmãos, estamos com saldo baixo, estamos com um problema. Temos os nossos negócios aqui, né? Temos a nossa responsabilidade. E você, se você tem a ideia de que Jesus cancelou o dízimo, que os levitas, né? Os levitas não existem mais, e realmente isso é verdade. Não temos mais o tempo lá acabou, o tempo é Cristo, é a igreja. Mas o princípio de contribuir com o reino de Deus permanece. E já que a igreja presbiteriana do Brasil trabalha com a questão de dar os 10%, e você é membro dessa igreja, você tem esse dever. Você tem esse dever. E você está com uma falta para com Deus, uma falta de amor para com a obra de Deus. Aí a obra de Deus sofre, emperra, não anda, porque você não contribui. E aí se torna um pecado. Você não vai estar amaldiçoado. As maldições da lei não fazem parte mais do povo da nova aliança. Cristo já nos resgatou da maldição da lei, irmãos. Mas
nós temos o dever de obedecer a Deus humano. E contribuir com a igreja, isso é adoração também. Isso é um meio de louvar, um meio de agradecer, um meio de reconhecer a soberania de Deus na tua vida, que Deus é a providência da tua vida, que tudo vem dele. Aí quando você segura, né, não dá nenhum dinheiro para a igreja, não contribui, por que você faz isso? Não é? O que é que o irmão está passando? O irmão está com algum problema financeiro em casa, né? Procura o pastor para falar do seu problema financeiro, procura a liderança para ver o que a gente pode ajudar, não é? Às vezes o irmão não fala nada, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa não dá, não é porque está querendo ser faltoso, realmente é problema de organização. Mas um dos nossos problemas aqui, irmãos, já que é o assunto, que eu não estou sempre falando desse assunto aqui, né? Não sou pastor da Igreja Universal, né? Que 99% das pregações é de dinheiro. Mas nós estamos aqui já com o problema. Deu uma melhorada, fica oscilando, né? Deu uma melhorada ultimamente, mas os irmãos precisam ter esse compromisso de contribuir com o reino de Deus, não é contribuir com o pastor Moisés. O pastor aqui, eu não coloco a mão no dinheiro. É muito bom o nosso sistema de governo, é nosso sistema aqui, que o pastor ele só bota a mão no dinheiro do salário dele que dão a ele. O dinheiro está lá na conta da congregação, mas eu não mexo. Eu não entro, quem entra é o tesoureiro. Eu não tenho autonomia para dizer, vamos comprar uma, eu tenho que consultar a liderança para comprar. É muito bom o nosso sistema aqui, né? Que não é igreja episcopal ou igreja que tem um dono, né? Tem igreja que o pastor é o dono. E ele é quem manda no dinheiro, ele faz o que quer com o dinheiro. Graças a Deus a gente não trabalha assim aqui. Aqui é bem claro, a gente coloca ali no quadro de aviso quanto temos, quanto se gastou, bem transparente, o irmão pode perguntar. Então, o irmão não pode ter medo de contribuir aqui, não deve ter medo, nem desconfiança. Mas veja que Deus ficou aqui desgostoso, porque o pessoal não estava amando com a sua renda. E é bíblico dar a Deus dinheiro também para a obra. Deus precisa do nosso dinheiro? Não, mas a obra precisa. Deus não vai descer do céu, né, para fazer milagre. Jesus Cristo ele vivia de doações. Lucas capítulo 8 é bem claro lá que havia algumas mulheres que mantinham a Jesus com seus bens. Veja em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 diz o seguinte: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, e via aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 eram com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Custa, procuradora de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Veja, Jesus ele recebia ofertas, doações. Jesus não fazia milagre para ensinar, irmãos. Ele podia fazer dinheiro aparecer. Ele fez um dinheiro aparecer dentro de um peixe, ou não fez? Vocês sabem da história? Jesus estava ali devendo imposto, foram cobrar ele, e aí ele mandou Pedro pescar. Mas ele não fazia milagre o tempo todo em relação a essa questão de dinheiro. Ele recebia ajuda. Isso para hoje? Não. A obra de Deus continua precisando das contribuições. Você vai lá em Atos, né, dos Apóstolos, você vai encontrar lá a igreja, nas suas origens, a igreja do Novo Testamento, né, ela trazendo doações, dinheiro, vendendo propriedades e depositando, jogando aos pés dos apóstolos. Então você veja que o Novo Testamento não se inicia, aí cancelou, o levita acabou. Então não é para... E tem pessoas aí que não dão o dízimo, né? Não é para não pagar mais o dízimo, porque o levita acabou. Sim, mas o princípio de contribuir permanece. Os apóstolos recebiam contribuições. Né? Os apóstolos recebiam contribuições. Veja que a Ananias e Safira, aquela história, eles levaram contribuições, mas mentindo, né? Mentindo o que eles haviam levado, né? O valor correto, que Deus acabou matando eles. Veja como Deus considera a doação como um culto a Deus. Que se Deus não ligasse para essa questão de oferta, ele tinha matado a Ananias e Safira. É sério, a questão de dar oferta é séria. E quem tira dinheiro da igreja, né? Aí essa questão pode ser que o camarada está roubando, né? A Deus é o tesoureiro como Judas.
aquele dinheiro que já foi dado, né? Aquele que já foi depositado aqui no gasofilácio, que disse que Judas roubava lá o dinheiro, né? E o tesoureiro entre os apóstolos, que era Judas, ele roubava. E aí é muito sério a questão do dinheiro que já é depositado aqui, que nós agradecemos a Deus e dedicamos. Esse dinheiro aqui é dedicado para a obra do Senhor. Então, irmãos, o princípio é o mesmo, permanece. Nós não barganhamos com Deus aqui dízimo. Você só é abençoado se dá o dízimo. Você só é de Deus se dá o dízimo. Você só vai ser próspero se der o dízimo. Se não der o dízimo, você é Satanás. Se não der o dízimo, você é ladrão, está amaldiçoado. Não. Não existe mais isso. Mas existe a falta, existe a negligência, existe o pecado, se você não atentar para esse compromisso. Então, os irmãos, às vezes, é faltoso, mas sabe, a gente está aqui pagando a luz. Você está com luz aqui. Vem da onde? Está sentado nessas cadeiras. Vem da onde? Esse espaço aqui. Veio da onde? Esses ventiladores. De onde é que veio? Então, irmãos, agora, se você tiver de contribuir, contribua com amor. Não é? Paulo até diz, faça isso com alegria. Se você está com dificuldade, ore a Deus para você vencer essa barreira. E se organizar e não cair nesse pecado aqui que Malaquias denuncia, irmãos. E aí ele fala aqui que vai repreender o devorador, né? É claro que eu não vou pregar aqui. Irmão, se você não der o dízimo, pode saber que vai vir doença na sua casa. Se você não der o dízimo, a sua casa está cheia de doença, cheia de desemprego, é porque você não está dando o dízimo. Mas se você começar a dar o dízimo, Deus vai tirar esse devorador, esse tranca-rua da sua vida. Venha fazer com voto a Deus, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, não cabe mais na nova aliança esse tipo de pregação. O princípio de dar o dízimo permanece, o princípio de contribuir permanece, mas não sob ameaça, como era na lei. Eu me lembro que chegou lá na minha casa um carnê da Igreja Internacional da Graça de Deus, de R.R. Soares. Chegou assim do nada, eu fui abrir, mandando eu fazer o voto e pagar. Você já pensou que... É um absurdo isso, né? Para os desconhecidos, eles mandando e dizendo lá o que é que vou receber, eu colocar lá de caneta, né, o que eu quero, se eu chegar a 10 parcelas, aí tem lá os valores, de 50, de 30, de 100, e se eu for fiel, chegou na minha casa assim, não tem nada. O carteiro botou lá. Isso é uma distorção. É como eu disse, a questão de dar o dízimo é de você que é crente aqui. Não é do vizinho que não é crente, o crente não tem que estar dando dízimo, ele não faz parte da família pactual, não é compromisso dele, ele não tem que dar. É seu, faz parte da família pactual, de contribuir com a obra de Deus, de contribuir com o reino de Deus. E não pessoas de fora, nem de outra denominação, aqui no caso, né, vir para cá e não ter esse compromisso. Não é? Então, é sempre bom dizer assim, irmãos, só traga oferta e dízimo quem é membro da igreja. Né? A Igreja Presbiteriana do Ouro Preto, a qual servi lá por quase 20 anos, a liderança lá proibia as pessoas de fora de dar dízimo e de trazer oferta. É só um compromisso dos membros. Dos membros. Eu me lembro que teve uma mulher, né, eu era pastor auxiliar lá, uma mulher que queria trazer, ela não era crente. Ela queria trazer o dízimo e o pastor proibiu dela colocar. Mas isso, irmãos, olha, a questão aqui não é dinheiro. Nós não somos mercado, não estamos aqui fazendo mercadoria com a palavra de Deus. Eu não estou aqui pastoreando para me dar bem com o dinheiro dos irmãos. Eu estou aqui preocupado com a alma dos irmãos, com a salvação dos irmãos. Estou aqui para cuidar da vida espiritual dos irmãos. A questão do dízimo é a questão do serviço dos irmãos. Cada um tem o seu dever. E aquela senhora que trouxe, ela não é crente, ela não tem nada a ver com o que ela tem que dar. Ela não faz parte da família da aliança. Ela não faz parte. É claro que nem todo pastor presbiteriano faz isso. Né? Vai receber, achar que a oferta dela ela quer dar, a igreja precisa, então coloca aí no gasofilácio. Mas, meus irmãos, se você tem sido faltoso para com Deus, nessa questão de contribuir, contribua. Né? Há igrejas reformadas que não trabalham com dízimo. Ela trabalha com contribuição, mas veja, existe. Como é que se constrói prédio? Como se aluga locais para cultuar? Porque tem. Né? Como é que se sustenta um pastor? Eles têm lá a forma de pedir, né? Eles têm lá a forma de preparar, como fosse assim, todo ano, querendo 10 pessoas compromissadas para sustentar o pastor.
Mais 10 vai ser da água e da luz. Mais 10 assim, durante o ano todo. Aí os irmãos, mas trabalha, sempre vai ter a questão de contribuir. Porque se não tiver, as portas se fecham. Né? Não vai dar para a gente continuar aqui. Assim. Mas vai ter que congregar debaixo do pé de bananeira. Né? E cada um leva a sua água. Né? Mas tudo aqui, meus irmãos, todo o dinheiro que entra aqui é para o reino de Deus. Então, se você não se converteu nisso, está com um problema, que Deus lhe ajude e que você possa voltar e não cometer esse pecado aqui que o povo, né, da antiga aliança estava cometendo. E aí, meus irmãos, nós temos a promessa, né, o povo da aliança tem a promessa de ser um povo feliz, um povo que serve a Deus. Então é um prazer servir a Deus, ou não é? Vocês têm prazer de servir a Deus? Já começa essa questão, né, de contribuição. A prova está aí na questão da contribuição, porque se você tem problema em contribuir, já mostra que você não tem tanto prazer de servir a Deus. Não é só estar aqui todo domingo, não, sentado nessa cadeira, né? Assistindo o culto, talvez você não esteja nem cultuando, mas só assim simples, né? Aí na plateia, assistindo o culto. Mas hoje eu falei disso porque era a temática. Era a temática. Então, com o povo da aliança, que não repitamos esses mesmos erros aqui. Está se faltoso com Deus e se queixando contra Deus. Com falta para com Deus.